Ela era a exploradora mais forte da guilda, mas após ser derrotada pelo chefe final, ela acaba sendo recrutada para ajudar a gerenciar a masmorra. A história começa com uma garota chamada Clay, enquanto seu pai a alerta para estar sempre em guarda quando estiver na masmorra. Ele crava uma folha bem diante dos olhos dela, para mostrar que até mesmo piscar pode ser a causa de sua morte, então ela não pode depender apenas dos seus olhos. Ele saca uma espada e a corta com sua faca, dizendo que ela precisa ser capaz de cortar através do aço, pois existem monstros com escamas tão resistentes quanto. Eles começam a lutar entre si com facas, e seu pai menciona que, como são ladrões, eles não possuem a força dos guerreiros e não conseguem usar magia, mas os monstros não mostrarão nenhuma misericórdia. Ele diz a Clay que ela deve continuar lutando até vencer e que precisa ser capaz de lutar continuamente por pelo menos 10 horas. Em seguida, vemos Clay se preparando para enfrentar um lobo de 2 cabeças, enquanto ela reflete sobre como já se passaram 3 anos desde que seu pai desapareceu na masmorra. O monstro ataca, mas ela salta acima dele e o derrota instantaneamente com sua faca. O lobo solta uma gema, e descobrimos que o 7º andar é o ponto mais profundo que qualquer um já alcançou nessa masmorra, mas ela conseguiu derrotar o guardião do 8º andar sozinha, e acredita que isso é graças ao treinamento rigoroso que seu pai a submeteu. Ela continuou treinando por 3 anos desde que seu pai desapareceu, mas ainda sente que está longe do nível dele. Clay segue para o próximo andar, pensando em como os guardiões dos andares anteriores eram apenas monstros comuns. No nível seguinte, ela sente 3 goblins andando em grupo, mas não fica surpresa, pois, após o 5º andar, os monstros começam a trabalhar em conjunto. São 2 goblins grandes, e Clay fica surpresa, pois nunca tinha visto goblins com tanta massa muscular. Ela percebe um goblin mais fraco atrás deles e decide atacar primeiro. Ela joga a gema para distraí-los e vai direto para o goblin mais fraco, cortando sua cabeça. Em seguida, ela corta o braço de um dos outros goblins, paralisando seu corpo. O outro tenta esmagá-la no chão, mas ela corta suas mãos e finaliza ambos. Os 3 soltam gemas, e Clay observa que os monstros dos andares mais profundos têm uma maior chance de derrubar gemas. Ela também nota que, como 3 goblins estavam posicionados em frente a uma porta, deve haver algo forte do outro lado. Ela se pergunta se deve enfrentar o monstro agora ou deixá-lo para outra ocasião, mas acaba decidindo abrir a porta. Clay vê um minotauro enorme e imediatamente percebe que sua paralisia não funcionará nele. O minotauro a ataca com um machado e, enquanto ela desvia, percebe que ele não é apenas forte, mas também rápido. Ela decide atacar primeiro as pernas dele, mas ao atingi-lo, não causa nenhum dano. Enquanto pensa em atacar o braço dominante do monstro, o minotauro repentinamente arremessa o machado em sua direção. Ela mal consegue desviar, e o machado acaba quebrando a parede. Clay fica surpresa ao ver que a parede da masmorra pode ser quebrada, e o minotauro subitamente começa a falar. Ele parece preocupado por ter quebrado a parede e decide que não quer mais lutar, pois está preocupado que o administrador volte em breve. Clay fica confusa, mas o minotauro a manda olhar atentamente para a sala, e ela percebe que é um aposento particular. Ela se pergunta a quem pertence e, de repente, sente a presença de alguém incrivelmente forte se aproximando. Ela se preocupa com quem está prestes a aparecer, mas é apenas uma garota pequena, que se preocupa com a parede quebrada. A garota se desculpa com o minotauro e diz a ele para voltar ao seu posto, enquanto ela cuida do resto. Clay pensa sobre o poder que sentiu e se pergunta se realmente vinha da garota. Ela pede para Clay segui-la para que possa explicar tudo, mas Clay se lembra de manter a guarda alta, pois a menina pode ser um monstro tentando atraí-la para uma armadilha. Elas chegam a um corredor, e a garota diz a Clay que não há monstros nos aposentos residenciais, então ela pode considerá-lo uma zona segura. Clay se pergunta se aquilo não faz parte da masmorra e nota que as funções da masmorra não se aplicam aos aposentos residenciais. Clay também questiona por que ela está vivendo em um lugar assim, até que a garota leva uma cabine e se apresenta como Belly, a gerente da masmorra. Clay fica surpresa ao ver que Belly conhece seu nome, e ela explica que é porque é uma administradora, então consegue sentir a presença dos aventureiros. Antes de dizer mais alguma coisa, Belly repentinamente convida Clay a trabalhar para ela na masmorra. Belly menciona que tem dificuldades em encontrar alguém que os monstros respeitem, e Clay se pergunta por que ela não procurou na Guilda dos Exploradores, mas Belly responde que o trabalho não era possível para eles, já que estavam presos no 7º andar. Clay a questiona se ela é a chefe da masmorra, e Belly confirma que existem 10 andares, e aventureiros que completam todos eles terão que enfrentá-la. Clay deseja lutar contra Belly e propõe que, se vencer, ela deixará a masmorra, mas se perder, aceitará trabalhar para Belly. Clay pensa em seu pai, que era muito mais forte do que ela,
mas desapareceu após entrar na masmorra. Ela acredita que ele chegou ao 10º andar, onde encontrou Belly, e se pergunta se Belly o derrotou. Ela sabe que, se perguntar diretamente, Belly dirá o que aconteceu, mas Clay quer lutar primeiro. Belly segura a mão dela e as teletransporta para a sala final da masmorra. Clay fica surpresa ao ver que não há paredes ali, e Belly comenta que pessoas não conseguem entrar nesse cômodo sem seguir uma série de passos. Ela geralmente vem com demônios quando entra na sala, e pergunta se Clay se sente confortável sem a presença deles, o que faz Clay pensar que Belly está dando uma vantagem a ela. Mas Belly responde que, sem os demônios, ela pode lutar sem restrições. Enquanto Clay se prepara para lutar, ela pensa sobre como seu pai morreria em uma masmorra, pois ele sempre as desafiava, mas ela quer saber se ele conseguiu chegar ao 10º andar e se Belly é capaz de matá-lo. Clay arremessa uma faca, que Belly bloqueia com seu cajado. Ela se aproxima e continua atacando com outra faca, mas Belly desvia de todos os seus golpes. Clay decide manter-se próxima para evitar que Belly use magia à distância. Ela continua tentando derrubá-la, mas Belly salta para trás e fica impressionada com as habilidades de Clay. Belly começa a conjurar um feitiço, e Clay tenta interrompê-la, mas é tarde demais, e Belly ataca com um relâmpago. Enquanto é atingida pelo feitiço, Clay pensa que nem seu pai seria capaz de suportar aquilo. Clay acorda no quarto de Belly, que menciona que mudou a posição do quarto para não ficar diretamente ao lado da masmorra, e agora estão no 11º andar subterrâneo. Belly relembra Clay de sua promessa de trabalhar para ela, e Clay se pergunta se gerenciar uma masmorra significa que ela se tornará uma chefe. Belly responde que ela apenas precisa cuidar da masmorra, mas Clay não entende o que isso significa. Belly então explica os princípios básicos do que ela deve fazer e menciona que, diferente de uma masmorra viva, os monstros não surgem aqui naturalmente, então eles precisam contratá-los do mundo dos demônios. Clay menciona que trabalha para a Guilda dos Ladrões e precisa voltar para pedir demissão, mas Belly a interrompe. Belly menciona que a administradora anterior da masmorra foi a fundadora da Guilda dos Ladrões, então ela mesma resolverá esse problema para Clay. Clay sente que toda a situação está além de sua compreensão, mas percebe que não tem outra escolha a não ser começar a trabalhar ali. Belly diz que, se Clay decidir ir embora, ela terá que selar suas memórias, então será melhor que ela permaneça. Belly decide criar um quarto para Clay, mas ela sugere que o corredor seria um lugar melhor, pois assim poderia responder rapidamente a qualquer problema, mas Belly não permite que ela fique lá. Ela entrega a Clay seu contrato, e depois de lê-lo, Clay fica chocada ao descobrir que Belly está oferecendo 5 moedas de ouro por dia, mas Belly menciona que possui bastante dinheiro. Belly mostra o quarto para Clay e menciona que foi originalmente construído como um quarto de hóspedes, mas Clay se pergunta por que ela faria um quarto assim se não há hóspedes na masmorra. Ela fica surpresa ao ver que há janelas no quarto, e Belly explica que as janelas apenas brilham luz para simular o céu. Clay se questiona sobre o motivo de haver luzes no quarto, já que o corredor é bem iluminado, então Belly revela que a masmorra era escura no início, mas ela precisou iluminá-la após receber reclamações dos monstros. Belly poderia ter incluído visão noturna como requisito ao contratar monstros, mas isso teria diminuído o número de candidatos. Belly está prestes a mostrar a Clay o restante dos aposentos residenciais, mas Clay pergunta se Belly não está ocupada. Belly responde que sua principal tarefa naquele dia era recrutá-la, então está livre pelo resto do dia. Ela explica que há apenas aventureiros de baixo nível na masmorra no momento, e não precisa observar os primeiros andares, mas quando alguém chegar aos níveis mais profundos, é seu dever monitorá-los. Elas chegam à sala de controle, e Clay fica chocada com a sujeira do local, então Belly percebe que precisa limpá-la, já que agora não está mais sozinha. Belly continua mostrando o local para Clay, e quando chegam ao refeitório, Clay comenta que é um pouco pequeno, mas Belly menciona que, na primeira vez, o construiu grande demais, então transformou o espaço restante em um depósito. Clay começa a sentir frio devido ao efeito de resfriamento no depósito e fica surpresa quando Belly menciona que os ingredientes vêm dos monstros da masmorra, mas ela observa que todos concordaram com isso em seus contratos. Elas entram em uma sala estranha, e Belly explica que é destinada a coisas que podem ser usadas no futuro. Clay percebe que tudo na sala é lixo, e enquanto Belly tenta convencê-la do contrário, ela empurra para fora e diz para seguirem em frente. Elas chegam a uma sala com um enorme cristal, e Belly explica que é um local para realizar magias fixas usando o cristal. Ela pede para Clay pegar uma pedra de uma das caixas, e ao se aproximar, Clay fica chocada ao ver que as caixas estão cheias de gemas. Belly pergunta se Clay sabe quantos monstros já matou, o que a faz perceber que, enquanto tentava sobreviver na masmorra, acabou matando muitos monstros. Clay pensa que talvez as gemas sejam usadas para revivê-los. Belly então esclarece que, antes de entrarem na masmorra, o corpo dos monstros é copiado,
enquanto o corpo real é colocado dentro de uma gema, que por sua vez é inserida no corpo falso. Existe um círculo de desbloqueio nos aposentos dos monstros, então, quando eles morrem, seu corpo verdadeiro é transferido para lá. Belly avisa que Clay terá que interagir com monstros no 10º andar, então é melhor ter gemas, caso contrário, poderá ser tarde demais. Clay reflete sobre o quanto lutou contra o Minotauro que enfrentou no 9º andar e percebe que, apesar de todo o treinamento que recebeu, ainda há muitos desafios que não entende completamente. Clay pensa que precisa ficar mais forte, e Belly menciona que ela não terá problemas para encontrar um parceiro de treinamento, já que a maioria dos monstros contratados para os andares mais profundos aceitam a posição porque querem se tornar mais fortes. Belly então pede para Clay entrar em um círculo mágico, onde ela transforma em uma gema e a coloca em um corpo duplicado. Quando Clay desperta, ela fica constrangida ao perceber que está nua, e Belly se desculpa, explicando que geralmente usa essa técnica em monstros que já estão sem roupas, então esqueceu que não pode copiar roupas humanas. Em seguida, Belly usa um círculo de teletransporte e as leva para o 1º andar, onde se encontram com um homem chamado Hangard, responsável pelos 4 primeiros andares. Ele lembra de Clay como a garota que não tinha amigos, pois nunca se juntou a nenhum grupo e sempre explorou a masmorra sozinha, mas Clay o acha rude. Ela responde que as masmorras não são lugares para se divertir com amigos, e que ela consegue usar suas habilidades melhor quando está sozinha, mas reconhece que, no fundo, é verdade que ela não possui amigos. Depois disso, Belly diz a Hangard que Clay quer trabalhar mais, mas mesmo ele não tendo nenhuma tarefa específica para ela no momento, ainda quer que ele ajude. Hangard então propõe um desafio: encher os baús de tesouro do 1º andar sem ser vista pelos aventureiros. Ele comenta que, embora a maioria dos aventureiros do 1º andar não seja muito habilidosa, há muitos deles, o que torna quase impossível não ser notada. Para demonstrar suas habilidades, Clay desaparece diante de seus olhos e aparece atrás dele, explicando que ele é um anão com visão periférica limitada, algo que ela usou a seu favor. Ela menciona que, quando as pessoas veem algo em comum, tendem a olhar novamente para confirmar o que viram, então tudo o que ela precisa fazer é garantir que ninguém a veja 2 vezes. Nesse momento, um golem informa Hangard que eles ficaram sem recursos para preencher os baús do 2º andar e que precisam de suprimentos do 3º andar. Hangard então pede para Clay levar o máximo de recursos que conseguir, pois os golems cuidarão do resto. Ele sugere que ela use as escadas, já que os golems saltam pelo poço para descer, mas Clay decide usar o poço também. Antes de ela pular, Hangard alerta de que, se ela errar, pode morrer, mas Clay responde que a morte é um risco constante dentro de uma masmorra. Ela corre pelas paredes e alcança o 3º andar, onde os golems entregam as caixas de suprimentos. Hangard pede que ela carregue apenas uma caixa, mas Clay decide levar 2 de uma vez. Ao retornar ao 1º andar, os golems ficam impressionados com sua força e habilidade. Hangard agradece pela ajuda e menciona que os golems querem aprender a correr nas paredes como ela, mas Clay se recusa a ensiná-los. Clay volta para Belly, que está limpando, e quando Belly decide cuidar de outras tarefas antes de continuar, Clay a lembra de que limpeza deve vir primeiro e se oferece para ajudar. Clay pergunta quais itens ela quer jogar fora, mas Belly insiste que quer guardar tudo. Após terminarem a limpeza, Clay percebe que Belly parece abatida e menciona que também não tem amigos, sugerindo que poderiam ser amigas, o que deixa Clay contente, mas ela diz que não pode considerar Belly uma amiga, já que ela é sua chefe. Elas continuam a limpeza, mas, em vez de jogar qualquer coisa fora, acabam guardando tudo na 3ª sala de armazenamento, porque Belly acredita que os itens possam ser úteis no futuro. Hangard chega e fica surpreso ao ver a sala tão organizada, mas avisa Clay que Belly é alguém que não consegue viver sem fazer bagunça, então talvez não consiga se adaptar a um ambiente tão limpo. Belly pergunta o que Hangard está fazendo ali, e ele entrega as cadeiras que ela havia pedido, deixando Clay impressionada ao saber que ele mesmo as fez. Hangard minimiza a habilidade, dizendo que qualquer um poderia fazer isso, e Belly menciona que ele está envolvido na criação de todas as armas e armaduras da masmorra, o que o deixa envergonhado. Após ele sair, Belly nota que um grupo de aventureiros chegou ao 7º andar e decide observá-los usando um espelho mágico. Enquanto ela canaliza magia no espelho, um mapa aparece e mostra o grupo de 5 pessoas. Belly menciona que eles são conhecidos como o Grupo do Gelo, um time renomado entre os aventureiros. Ela se questiona se Clay conhece o grupo, e diz que eles tentaram recrutá-la, mas ela recusou a oferta. Belly menciona que eles são um dos grupos mais fortes e que chegaram mais longe, mas Clay não entende por que estão se movendo. Belly explica que, após chegarem ao 7º andar, eles enfrentam o primeiro inimigo e sempre recuam, então ela acredita que é impossível para eles chegarem ao 8º andar. No entanto, eles têm uma boa reputação entre os monstros, porque é divertido para eles lutarem contra alguém de força equivalente.
Ela percebe que Clay também deseja uma luta emocionante, então pergunta se ela gostaria de enfrentar o grupo, mas Clay pensa que não deveria interagir com os aventureiros. Belly convoca um monstro chamado Kratos e comenta que deseja controlar um dos subordinados dele, e Clay fica impressionada com a forma como Belly usa magia para exibir tantas informações nos espelhos. Belly diz a Clay que vai enfrentar o grupo entrando em um dos esqueletos que estão com Kratos. Clay pensa que Belly não é magra o suficiente para caber dentro do esqueleto, mas Belly explica que recebeu o controle do esqueleto e vai substituir a operação dele com uma cópia dela mesma. Clay diz que entende, mas ao ver a expressão no rosto de Belly, ela percebe que já desistiu de tentar entender. Belly transfere sua consciência para o esqueleto, e Clay fica chocada ao ver isso funcionar. Quando Belly se apresenta a Kratos, ela percebe que está falando com um monstro em uma masmorra que a considera uma amiga. Ela quer saber o que Kratos quer que ela faça, e ele responde que ela pode fazer o que quiser, já que está em um novo corpo e não conseguirá mostrar seu verdadeiro poder de qualquer forma. Clay fica surpresa com o escudo preso ao seu corpo, porque ela não consegue removê-lo, e Kratos comenta que, quando subordinados são criados, qualquer coisa que eles tenham consigo se torna parte de seu corpo. Ela se pergunta se o que estão fazendo é certo, e Kratos diz para ela não se preocupar, porque os esqueletos não têm vontade própria, mas ele também está feliz por trabalhar com ela, pois ela chegou ao 9º andar. Ela fica chocada por ele saber sobre ela, e ele menciona que ela é popular entre os monstros, porque ouviram dizer que ela foi derrotada e domada por Belly. Ele não acredita nos rumores, pois nunca ouviu falar de um humano sendo domado, mas fica surpreso quando Clay menciona que é verdade. Ela sente a presença do grupo, e Kratos fica impressionado, mas pergunta se ela está pronta para matar outros aventureiros. No entanto, ela se lembra de como seu pai a avisou que, quando as pessoas estão em uma masmorra, elas não têm boas intenções, então ela nunca deve baixar a guarda na frente delas, porque são apenas inimigos que sabem falar. Vemos que um grupo tentou se aproveitar dela na masmorra, mas ela acabou matando todos, e diz a Kratos que não tem aliados. Eles alcançam o grupo, e enquanto Clay luta com um deles, ela vê um feiticeiro atrás dele conjurando um feitiço, então sabe que, quando ele estiver pronto para lançar seu ataque, ele irá recuar seu companheiro e lançar um ataque de grande alcance. Kratos fica impressionado com os olhos do esqueleto, porque ela consegue ver até mesmo as pessoas no fundo, o que permite a ela perceber que o ladrão do grupo está prestes a lançar um ataque surpresa. Ele tenta acertá-la com sua adaga, mas Clay lança seu companheiro contra ele, e Kratos fica surpreso com o quão forte ela é. Todos recuam quando o feiticeiro se prepara para lançar um grande ataque de fogo, e Kratos comenta que eles podem sobreviver a isso, mas ele ainda quer que Clay faça algo a respeito. Ela se lembra de quando seu pai lhe falou sobre magia, mencionando que, se uma pessoa tivesse poder mágico, talvez fosse capaz de cortá-la. Quando o feiticeiro dispara uma enorme bola de fogo contra eles, ela aplica magia em seu escudo e a corta ao meio, o que choca a todos. A festa decide se retirar, enquanto 2 deles ficam para trás para ganhar tempo. O ladrão lança uma faca em Clay, mas ao desviar, a faca atinge Kratos na cabeça. Os 2 decidem correr em direção às escadas enquanto todos estão distraídos, e Kratos decide deixá-los ir, porque as escadas não estão sob sua jurisdição. Ele se pergunta se Clay quer ir atrás deles, mas ela decide não ir, pois já teve experiência suficiente. Belle retorna Clay ao seu corpo, e ela pergunta o que Clay achou da festa. Clay menciona que eles trabalham bem juntos, então pode entender como conseguiram chegar ao 7º andar, mas fica desapontada quando Belle recebe um aviso de que a festa está se retirando. Clay acha que eles deveriam ter atacado novamente com um plano, mas Belle menciona que eles provavelmente pensaram que não podiam vencê-la, então decidiram voltar. Ela pergunta a Kratos o que ele acha de Clay, e ele nota que ela foi incrível, mas não pertence ao 7º andar, pois é forte demais. Clay se pergunta se eles têm mais trabalho a fazer, mas Belle observa que não há mais aventureiros no 7º andar, então não há mais nada a ser feito. Clay fica desapontada com isso e diz a Belle que precisa fazer mais trabalho. Clay e Belle chegam ao porão da Guilda dos Ladrões de Antimard, e Clay fica surpresa ao descobrir que um dos círculos de transporte em uma masmorra está conectado ao porão da guilda. As guildas de ladrões são conhecidas principalmente por reunir informações, mas há rumores de que estão envolvidas em assassinatos. Elas encontram um homem chamado Renfren, e Belle fica surpresa ao vê-lo, já que ele é o mestre da guilda, mas ele explica que não poderia sair sem conhecer Clay. Ele lhe diz que sempre viu potencial nela, mas nunca esperou que ela se juntasse à masmorra. Ela fica surpresa porque, embora saiba que a Guilda dos Ladrões é especial, nunca soube que a masmorra lhes fornecia itens. Uma mulher chamada Furen confirma a entrega deles, e Clay menciona que os ladrões registrados na guilda recebem bolsas de exploração e pergaminhos de retorno, que ela achou úteis. Ela pensa que tudo foi armado por Belle, mas Belle diz a Clay que foram seus predecessores que montaram o sistema.
Ela revela que havia quase nenhum ladrão nas festas de exploradores antes da Guilda dos Ladrões, então a maioria das mortes ocorria por armadilhas, o que irritava seu predecessor, pois os exploradores subestimavam as armadilhas, e ele queria educá-los. Clay acha que teria sido melhor fazer uso da Guilda dos Aventureiros, mas Renfren explica que eles são uma organização mundial, então seria difícil usá-los apenas para uma única cidade. Bell explica que formaram uma organização apenas para a cidade, mas Clay se pergunta se a guilda principal dos ladrões concorda com isso, então ela revela que foram avisados para se juntar à guilda principal, mas ignoraram e a guilda enviou assassinos atrás deles. Então, ela e seu predecessor foram conversar com eles, mas decidiram atacar, então seu predecessor fez com que eles desaparecessem, e depois disso, ninguém os incomodou novamente. Renfren se pergunta se Clay encontrou seu pai, e ela acredita que ele chegou ao 10º andar. Renfren pergunta a ela qual andar ela alcançou, e ao dizer que chegou ao 9º andar, ele ataca repentinamente com sua faca, mas ela bloqueia. Ele se pergunta a que andar ela acha que ele pode chegar, e ela acredita que ele pode chegar ao 8º andar, o que impressiona Furen, porque até mesmo a Guilda dos Aventureiros só chegou ao 7º andar. Mas Bell não se surpreende, porque sabe que ele foi o maior assassino da Guilda dos Ladrões. Quando estão prestes a sair, ele diz a Clay que não há registro de seu pai tendo liderado a masmorra, o que faz com que ela perceba que ele ainda deve estar lá dentro. Depois que retornam à masmorra, Clay se pergunta se está tudo bem que eles estejam apenas fazendo um verbal. Acordos para entregas e retiradas. Bell revela que eles enviam os documentos necessários e que cada bolsa expandida é marcada individualmente para rastreamento. De repente, uma slime cospe um pedaço de papel, e ela explica que, ao ter um par de slimes, eles podem fazer um slime comer o papel, enquanto o outro cospe. Clay pensa que pode usar as marcações nas bolsas para encontrar seu pai, mas acha que deve chegar ao 10º andar primeiro, porque, se pedir ajuda a Bell, seu pai ficaria desapontado. Ela pergunta a Bell sobre sua próxima tarefa e é informada de que deve ajudar Hangard a consertar as bolsas. Ela consegue terminar rapidamente, e Hangard diz a ela para deixar sua arma com ele, afirmando que fará a manutenção. Clay pensa que armas imbuídas com magia não precisam de manutenção, mas ele explica que isso é apenas um rumor e que ele vai ajustar sua arma para que funcione melhor com ela. Ela menciona que foi ensinada a nunca ajustar uma arma, e sim a utilizá-las ao máximo como estão, mas ele acha que uma arma e seus usuários devem se elevar mutuamente. Ela não quer ser a única a receber tal tratamento, mas ele diz que ela é uma deles, então não está errado que receba um tratamento especial. Clay mostra sua adaga a Bell, que diz que não vale a pena ajustá-la, porque ela ainda não aceitou Clay como sua dona, portanto não consegue exibir seu verdadeiro poder. Ela se pergunta de onde Clay conseguiu a arma, e quando Clay revela que foi seu pai quem a deu, Bell percebe que é do 10º andar da masmorra. Ela explica como as armas no 10º andar são muito poderosas, então impuseram restrições para garantir que apenas pessoas que chegaram ao 10º andar possam usá-las. Ela se oferece para remover as restrições, mas Clay quer ser capaz de lidar com isso sozinha. Bell a leva para a área onde os monstros vivem, e Clay fica surpresa ao ver o quão grande é. Após ser apresentada aos monstros, ela pensa que eles podem ser hostis, mas percebe que todos são amigáveis. Bell diz que eles estão em uma área compartilhada, onde monstros que gostam de interagir com os outros vivem. Mas aqueles que preferem ficar sozinhos têm quartos separados, que possuem círculos de transferência que podem levá-los direto ao trabalho. Elas chegam à área de treinamento, que é feita de forma que possa ser observada do lado de fora. Mas quem está dentro não consegue ver os observadores, e há uma barreira ao redor, para que ninguém possa interferir. Uma pessoa só pode acessá-la usando um cristal, então ninguém pode usá-la se estiver registrado. Elas são interrompidas por 3 goblins chamados Silmerg, Bandig e Bondog, e Clay se lembra de que os derrotou antes de começar a trabalhar na masmorra. Ela fica surpresa com a inteligência deles, e Silmerg diz que são goblins altos, mas Bondog pergunta de repente se ela terá seus filhos. Silmerg diz a ele que ele não deve falar sobre reprodução até derrotá-la, e Bell fica irritada com eles. Clay percebe que os goblins querem lutar com ela novamente, porque foram derrotados sem ter a chance de mostrar suas habilidades, e ela também pode sentir sua sede de sangue. Ela aceita o pedido deles, então Bell tenta explicar como a arena funciona, mas ao ver a expressão no rosto de Clay, Bell percebe que ela está confusa, então simplesmente diz a Clay como entrar e sair da arena. Ela entra na arena, e Silmerg menciona que o equipamento dela parece diferente de antes, então oferece lutar em outra ocasião, mas ela diz a ele que está com sua arma favorita. Ela diz a eles para lançarem magia de suporte antecipadamente, o que o faz se perguntar se ela planeja ir leve com eles. Mas ela menciona que não há armadilhas ali, então ela tem uma vantagem, pois pode se concentrar somente neles. Silmerg derruba os outros 2 goblins, e eles avançam, mas ela salta para trás para desviar de seus ataques.
Eles disparam uma bola de fogo contra ela, mas ela corta, queimando um deles, enquanto aproveita a oportunidade para eliminar o outro Goblin e também joga sua adaga, atingindo Silmerg na cabeça. Eles desistem e saem da arena, mas quando ela está prestes a fazer o mesmo, um dragão chamado Romã aparece atrás dela. Ele sabe que ela está ali para treinar, e ela percebe que Bel lhe contou sobre isso. Ele revela que é um monstro do 10º andar, pensando que será um bom parceiro de treino para ela, e ela se prepara para lutar contra ele. Ela acha que não pode cortar sua pele com seu nível atual de habilidade, então rapidamente se posiciona atrás dele, mas ao tentar atacar, ele de repente solta fogo. Ele fica surpreso por ela ter conseguido desviar de seu ataque, mas ela ainda acha que está em uma posição ruim, porque ele pode mover livremente o pescoço e a cauda. Ela quer usar a oportunidade para melhorar suas habilidades mais fracas, então usa sua técnica para sentir o poder mágico em seu corpo, permitindo que ela desvie dos ataques dele. Ele fica surpreso com seu movimento, fazendo-se perguntar se ela está prevendo seus movimentos, e ela o corta com sua adaga, notando que suas escamas são duras, mas sabe que seus ataques estão funcionando. Ela percebe que conseguiu melhorar sua precisão em sentir presenças e poder mágico, pensando que é porque passou um tempo como esqueleto. Ela ainda está em uma posição ruim, mas corta uma de suas garras ao meio e corta um de seus dedos. Ela salta para o ar e fere um de seus olhos, mas ele consegue atingi-la com seu sopro. Ela perde um dos braços, mas ele fica impressionado, porque ela imbuiu o poder mágico em seu braço para desviar do ataque. Ele menciona que ambos estão em péssimas condições, então decidem encerrar a luta, e ao sair da arena, todos os seus ferimentos são curados. Ela se lembra de que seu pai podia imbuir magia diretamente em seu corpo, mas ela nunca conseguiu fazer isso e teve que transferir o poder mágico para as armas para lutar. Quando estava prestes a ser atingida pelo ataque de Romã, não conseguiu usar sua arma para bloquear, então imbuiu seu braço com magia, e se pergunta se seu braço foi destruído pelo ataque ou pela sua própria magia. Mas ela está feliz por estar melhorando nisso, e pensa em usar seu poder mágico para aumentar sua velocidade e precisão. Ela pergunta a Bel sobre seu papel na masmorra, porque desde que chegou, não fez nada, mas Bel acha que estar presente já conta como trabalho, e menciona que ainda não decidiu qual trabalho Clay deve ter. Então, ela diz a Clay para ficar ao seu lado, para que possa ver todo o trabalho que é feito na masmorra. Clay se pergunta o que precisa fazer hoje, e Bel diz que deve ajudar a fazer tesouros. Ela leva a uma sala, e Clay fica enojada com o quão suja está. Bel diz a Clay que Hangard já preparou os itens para elas, então ela pode colocar qualquer item que quiser. Clay se pergunta se sua adaga também é apenas um item aleatório, mas Bel garante que é especial. Ela explica que nos primeiros níveis, eles dão bens comuns, mas ela ficou entediada de fazer os mesmos itens. Ela menciona que teve algumas ideias incomuns, mas Hangard rejeitou todas, e diz a Clay para ajudá-la a criar novos itens. Clay concorda, mas diz que elas precisam limpar depois. Elas vão até Hangard com suas novas ideias, mas ele rejeita todas, e convida Clay para ver como os equipamentos são feitos, mas ela quer limpar a sala primeiro. Depois disso, Hangard leva Clay a uma sala, que Bel desenterrou com sua mágica, e ao ver o quão grande é, Clay se pergunta se um dia conseguirá vencê-la. Ele a leva a uma oficina compartilhada administrada pelos golems, e explica que não consegue fazer equipamentos para todos os baús de uma masmorra, porque são muitos, então ensinou os golems a administrar a oficina. Ele revela que os golems têm personalidades diferentes, e precisa dar trabalho a eles de acordo com suas forças. Elas vão até o espaço de trabalho de Hangard, e ele lhe dá 2 adagas para ver qual ela prefere, mas ela diz que pode usar qualquer uma delas sem problemas. Ele acha que ela deve preferir uma, porque quer usar sua preferência para ajustar sua adaga. Mas ela observa que isso não é necessário, já que pode encontrar uma melhor no futuro, mas ele acha que não há garantia de que isso vai acontecer. Ela percebe que uma de suas adagas foi feita por Hangard, enquanto suas outras adagas foram feitas pelos golems, e se pergunta se os baús do 9º andar contêm armas feitas por ele. Então, ele menciona que fez armas para o 9º andar, mas não tem certeza se foram colocadas nos baús. Ele diz a ela que a qualidade de suas armas será a mesma das feitas pelos golems, mas ela fica feliz apenas por poder usar uma arma feita por uma pessoa próxima a ela. Ele explica que o sistema na masmorra não mudou desde a época do antecessor de Bel, que era obcecado pela masmorra, e deseja que Bel fosse mais parecida com ele. Ele explica como ela lhe disse que precisava de mais trabalhadores, então estabelece condições rigorosas para mostrar a ela como é difícil encontrar alguém, mas nunca esperou que ela encontrasse uma pessoa como Clay. Ele acha que ela está procurando amigos em vez de trabalhadores, porque ficou solitária ao ver como os aventureiros exploram a masmorra. Ele menciona que ela costumava passar todo o seu tempo com seu velho mestre antes de se tornar a administradora, o que faz Clay pensar em seu pai.
Clay vai para o quarto de Belle e pensa em como Hangard poderia ter feito algo sobre a solidão de Belle. Então, Clay pergunta a ela o que acha dele, e ela menciona que ele é como sua família, dizendo que ele é como um avô que se recusa a se aposentar. Belle percebe que Clay não come vegetais, e Clay pensa que Belle é igual a ela, mas Belle explica que não pode comer nada que precise de cozimento. Clay menciona que foi ensinada a sobreviver apenas com água e carne ao explorar, mas como ela está relaxando no momento, decide cozinhar os vegetais. Ela está prestes a usar sua adaga para cortar os vegetais, então Belle lhe diz que tem facas de cozinha na cozinha, mas ela acha que é melhor usar a lâmina com a qual está familiarizada. Ela corta os vegetais e os coloca para ferver, enquanto Belle se pergunta quando ela vai temperá-los, mas Clay acha que apenas chefes profissionais podem adicionar temperos, então uma amadora como ela não vai fazer isso. Ela se lembra de como seu pai lhe disse que cozinhar pode matar uma pessoa, então deve ter cuidado ao adicionar temperos, e menciona que, quando tentou adicionar sal uma vez, isso transformou seus vegetais cozidos em uma sopa salgada. Elas são interrompidas por Hangard, que diz a ela que deve usar apenas um pouco de sal ao cozinhar, porque isso pode matá-la. Ele diz que veio buscar água, e Belle revela que, quando um anão pede água, está pedindo álcool, o que surpreende Clay. Os vegetais estão cozidos, e Clay os acha normais, mas Belle e Hangard ficam chocados com o quão ruins estão. Ela acha que está tudo bem, desde que seja comestível, o que choca os outros, então Hangard diz que eles devem aprender a cozinhar. Eles pedem ajuda a Firen, que começa ensinando-os a fritar vegetais e a salgar para dar sabor. Elas seguem suas instruções e conseguem fazer um prato que acham delicioso, mas Firen quer ensiná-los outra receita. Então, ela vai buscar ingredientes e fica chocada ao encontrar carne de dragão. Ela nota que podem obter uma grande quantia de dinheiro por isso, mas Belle quer comer, então Firen a cozinha para elas, e todas acham delicioso. Quando Firen está prestes a sair, Belle lhe dá carne de dragão como presente por ensiná-las, e ela nota que Hangfrey é um ótimo cozinheiro. Então, Belle se pergunta se deveriam pedir a ele para cozinhar para elas, mas Clay a impede, dizendo a Firen para levar a carne e ir embora. Depois disso, Clay pensa em como, mesmo que cozinhar seja novo para ela, sentiu que já conhecia as técnicas, o que a faz se perguntar se há outras coisas que ela tem ignorado. Ela recorda sua luta com Reuma, mas tudo o que faz é lembrá-la de como a carne de dragão é deliciosa. Clay vai até Hangard, que devolve as armas que ela lhe entregou para manutenção, e ele nota que não havia muito o que fazer com elas. Ela fala sobre todas as diferentes maneiras de usar as armas, o que o surpreende, pois ele nunca ouviu falar tanto. Ele lhe dá uma armadura feminina, e ela diz que já tem uma, mas ele não acha que seja boa, pois sabe que a armadura do calabouço mostra muita pele. Ele menciona que as armaduras foram feitas na época do predecessor de Belle, que lhe ordenou criar armaduras femininas que mostrassem pele, mas Clay fica chateado ao ouvir isso, então lhe diz para ficar com a que ele fez para ela como um pedido de desculpas. Ela experimenta e gosta, então decide ficar com ela. Clay encontra Belle, que fica feliz por ela ter vindo mostrar suas novas roupas, mesmo sendo seu dia de folga, mas Belle fica desapontada quando menciona que veio por outro motivo. Ela quer continuar a explorar o calabouço nos seus dias de folga e não quer que sua vida seja protegida pelo cristal, porque isso tira o risco da exploração. Mas Belle sugere que, em vez de colocar sua vida em risco, ela pode apenas ser banida de explorar se sua cópia morrer. Ela se lembra de que foi treinada para explorar o calabouço desde a infância, então pensa que, se não puder explorá-lo, é o mesmo que estar morta, e aceita a oferta. Clay entra no calabouço, mas precisa reiniciar do começo do 9º andar. Ao começar a se mover, ela encontra um espírito de fogo. Ele convoca 3 aliados, e eles atacam, mas ela recua para desviar dos ataques. Ela percebe que o corpo principal está observando, então decide atacar, pulando e lançando sua faca no espírito, conseguindo derrotá-lo. No entanto, ele desaparece sem soltar uma gema, o que a faz questionar se ele realmente está morto. De repente, uma porta se abre com um baú dentro, e quando ela está prestes a abri-lo, percebe que há uma armadilha mágica nele, mas consegue evitá-la. Dentro do baú, encontra uma espada, mas fica desapontada porque está procurando uma adaga. Ela sente outro espírito, fazendo-a pensar se apenas espíritos estão de patrulha hoje. Mas ela se diz que não deve ver as coisas do lado administrativo e deve agir como uma exploradora normal. Ela tenta se aproximar do espírito em silêncio, mas ele a vê e ataca com magia mental. No entanto, ela bloqueia o ataque e corta a cabeça do espírito. Ela percebe que seu treinamento está valendo a pena, já que consegue danificar o espírito usando poder mágico, mas precisa ter cuidado com a quantidade de magia que lhe resta. Ela derrota outro monstro e percebe que usar poder mágico contra ele não adianta, então precisa melhorar sua habilidade de determinar como lutar contra diferentes inimigos. Ela fica cansada, então,
em vez de se forçar, usa uma espada. Este é o pergaminho de retorno para voltar, e ela fica feliz ao ver Belly a recebendo de volta. Belly diz a Clay que eles vão entrevistar monstros hoje, pedindo para que ela traga uma arma, o que a faz questionar se há uma parte prática nos exames, mas Belly explica que é porque às vezes eles são atacados. Clay se pergunta se está tudo bem acompanhá-la, já que ela é uma exploradora, mas Belly menciona que, se preocuparem com ela sendo uma exploradora, não poderá fazer nenhum trabalho. Ela sabe que vai conversar com os monstros, e Belly diz a ela que considere isso como um benefício extra, já que seu contrato impede de falar com estranhos. Belly teleporta elas para a sala final do calabouço, e Clay percebe que a mesa e o sofá estão fora do lugar. Ela se pergunta se Belly os coloca antes das entrevistas, e Belly observa que eles estão sempre presentes na sala, mas menciona que, quando lutaram, ela se certificou de que estavam longe dos sofás, pois não queria que eles fossem destruídos. Ela menciona que faz um círculo de invocação separado para cada candidato e, embora Clay sinta que é um incômodo, Belly observa que cada monstro é diferente, então ela precisa tomar essas medidas. Ela diz a Clay que irá lidar com as entrevistas, pedindo que ela fale se notar algo que se destaque. Belly invoca o primeiro monstro, e Clay não consegue entender a conversa deles, já que não fala a língua deles. Depois que o monstro volta, ela se pergunta qual é o propósito das entrevistas. Então, Belly explica que é para determinar se eles contratarão o monstro, e menciona que se ver antes de começarem a trabalhar também acalma os nervos deles. Existem monstros que acham que ela é fraca, e eles não querem trabalhar para alguém mais fraco do que eles, então é também uma oportunidade de educá-los. Clay percebe que ela irá contratar qualquer monstro que tenha um pouco de inteligência, e menciona que isso é o que faz o lugar parecer mais com uma masmorra. Clay diz a ela que não conseguiu entender o monstro que acabaram de entrevistar, o que faz Belly perceber que Clay não tem nenhuma habilidade de comunicação, e ela não tem as ferramentas para ajudar com isso no momento. Então, Clay decide apenas assistir e entender o máximo que puder. Belly invoca o próximo monstro, que é um gato gigante, e diz a ela para sentar no sofá, mas percebe que ele não pode se mover. Depois que Belly a teleporta de volta, Clay fica surpresa ao ver que ela está contratando monstros que não conseguem nem se mover, e ela explica que pode apenas colocá-los à frente de um quarto fixo. Clay fica surpresa ao ver o quão grande é o próximo monstro, e ele fala a mesma língua que ela, percebendo que é um monstro para o 10º andar. Depois que Belly o teleporta de volta, Clay pergunta a ela sobre as gemas mágicas das quais o monstro estava falando. Então, Belly a lembra da pedra que ela usou para se registrar no cristal, e explica que a mesma técnica é usada para imbuir poder mágico nas pedras, que são chamadas de gemas mágicas. Clay se pergunta o que o monstro quis dizer quando disse que pode obter as gemas do mundo dos demônios, embora Belly revele que o mundo em que estão atualmente é conhecido pelos monstros como o mundo dos demônios, o que confunde Clay. Ela explica que a maioria dos monstros não consegue usar poderes mágicos, mas Clay menciona que se o Mermer conseguiu usá-lo, então Belly explica que não era magia, mas sim artes espirituais. Ela diz a ela que, ao contrário deles, os monstros fazem uma oferta em vez de alterar e manipular o poder mágico, e eles também não têm técnica para lidar com isso, então pensam que Belly é uma demônio que pode controlar esse poder. Eles acham que o mundo está cheio de outros demônios como ela, então chamam isso de mundo dos demônios, e Clay pensa que deveria dizer a eles que existem pessoas no mundo que não conseguem usar magia, mas ela nota que eles não têm interações com o mundo exterior, então não vão acreditar nela. Eles convocam o próximo monstro chamado Haldan, que revela que matou o entrevistado e tomou seu lugar. Ele acha que Belly é a Senhora Demônio e menciona que veio lá para procurar gemas mágicas, então ela decide matá-lo porque acredita que os infratores devem ser punidos com força. Clay decide enfrentá-lo, e Belly pensa sobre como Clay tem treinado seu poder mágico, que tem tido um efeito subconsciente em seu corpo. Existe um limite para o quanto ela pode mover seu corpo apenas através dos músculos, e com esses limites, ela não pode derrotar monstros de alta patente. Então, ela precisa usar poder mágico para superar seus limites, mas se usá-lo descuidadamente, isso pode levar à sua morte. Ela desvia facilmente de todos os ataques de Haldan e usa sua adaga para cortar seu braço. Ela consegue derrotá-lo, e Belly pergunta se ele tem alguma última palavra, mas ele decide atacá-la, então ela o lança ao ar, e Clay dá o golpe final. Ela se pergunta se eles vão continuar com as entrevistas, mas Belly observa que eles terminaram por hoje. Clay pergunta o que vão fazer com o corpo, e ela explica que planeja transformá-lo em um zumbi, porque os monstros de alto escalão nos andares anteriores agem de maneira muito selvagem, tornando difícil encontrar substitutos para eles. Clay acha que ele é forte demais para os andares anteriores, mas Belly menciona que, após se tornar um zumbi, ele perderá sua inteligência, o que equilibrará as coisas. Ela se pergunta se Clay está confortável com ela reutilizando o corpo, e menciona que ouviu rumores sobre exploradores mortos sendo vistos como zumbis.
Ela acha bom que ainda não encontrou seu pai como zumbi, mas acredita que se Belly lutasse com toda a força, não sobraria nada dele. Clay pode sentir que ela está ficando mais forte, mas sabe que ainda tem um longo caminho até alcançar o nível de Belly. Enquanto isso, o grupo que Clay derrotou quando ela trocou de corpo com o esqueleto entra novamente na masmorra. Eles encontram um monstro gato e, mesmo conseguindo derrotá-lo, acabam se ferindo, o que os faz perceber que estavam muito fixados em derrotar o esqueleto, então desejam um novo começo. Belly diz a Clay que planeja mudar o mapa do 5º andar, mas precisam ter cuidado, ou poderão receber reclamações. Ela pede a Clay que faça o mapa, mas explica que não sabe nada sobre isso. Belly acha que essa é a razão pela qual o mapa parecerá novo, e mostra a Clay qual é o mapa atual, dizendo para ela usá-lo como referência para fazer um mapa semelhante, mas também quer que ela adicione novos elementos. Clay se pergunta por que não há armadilhas na masmorra e percebe que é porque os monstros também podem cair nelas. Ela acha que pode ser aceitável se forem colocadas apenas nas portas, mas Belly observa que os monstros podem abri-las por diversão. Clay pensa sobre o layout da masmorra, mas fica surpresa, pois é tão simples, e se pergunta se algo está faltando. Ela percebe que os monstros também são uma parte importante da masmorra, então quer saber quais monstros serão colocados lá, pois deseja fazer o mapa de acordo com suas forças e fraquezas, o que surpreende Belly e Randard. Ela se pergunta como eles lidaram com isso antes, e Belly revela que fazem isso por sorteio. No início, posicionam os monstros de acordo com suas características naturais, mas à medida que começaram a contratar mais monstros, suas posições começaram a se sobrepor, então mudaram para um sistema de loteria. Clay concorda em usar o método deles para posicionar os monstros, e Belly diz que pode fazer da maneira que quiser. Então ela pede todas as informações sobre os monstros, mas Belly menciona de repente que farão isso por sorteio. Clay faz o mapa, mas Randard aponta que as paredes das salas com baús do tesouro são muito finas, e os golems não podem passar por elas, então ela redesenha o mapa, e ele acha que ficou bom. Ela se pergunta por que a visibilidade na masmorra é ruim, e Belly explica que é um elemento especialmente preparado, exclusivo da masmorra. Seus andares não têm características únicas, então, se o cenário apropriado não for feito, parecerá uma caverna simples, e ela pergunta a Clay se tem alguma ideia de como fazer com que pareça mais uma masmorra. Belly a leva ao núcleo da masmorra e revela que ela é a única que pode abrir o selo que a protege. Eles encontram outra porta, que só se abre quando ela iguala as ondas de poder mágico a ela, e ao entrarem, 2 espíritos começam a incomodar Clay, então Belly os afasta. Ela revela que a sala está na fronteira do mundo espiritual, então os espíritos podem tomar forma ali. Ela menciona que não consegue fazer um andar sozinha, então pede ajuda aos espíritos. Há vários espíritos presentes, e cada um deles ajuda com algo específico na masmorra, como o espírito da luz que ilumina os andares, enquanto o espírito das trevas obstrui a visão. Ela entrega o mapa ao espírito da terra e, após ouvir suas instruções, ele lhe dá uma pequena esfera brilhante. Clay pede desculpas, pois não fez nada, mas Belly menciona que sua presença fez com que os espíritos se comportassem, dizendo que eles costumam ser caóticos. Eles vão até o cristal, onde Belly usa a esfera brilhante para adicionar um novo andar, e depois disso, vão se encontrar com Randard. Clay se pergunta o que ele vai fazer, então ele a leva com ele, e ao entrarem no novo andar adicionado, vemos que parece uma caverna normal. Mas Randard bate seu martelo no chão, transformando a caverna em uma masmorra, e Clay se pergunta se ele usou magia, mas ele revela que o martelo transforma os pensamentos em sua cabeça em realidade. Clay se pergunta o que acontecerá se um explorador tentar entrar no 5º andar. Então Belly revela que a sala do guardião do andar anterior está fechada até que o 5º andar seja completado. Ela leva Clay até o Slime Fonte e pensa em como os slimes são inimigos perigosos, pois dissolvem qualquer coisa, e apenas ataques mágicos funcionam contra eles. Mas na masmorra Antimer, os slimes são fracos e nunca atacam os exploradores, então geralmente são apenas ignorados. Belly planeja cortar alguns slimes da fonte para colocá-los no 5º andar, mas Clay acha o processo bagunçado. Belly menciona que usam ferramentas imbuídas com magia de recuperação para dividi-los, caso contrário, sua pele se romperá e morrerão após perderem seu poder mágico. Clay fica surpresa com a falta de força deles, então Belly explica que o trabalho deles não é lutar, mas, enquanto tenta explicar seu dever, percebe que Clay não está entendendo. Ela simplesmente lhe diz que os slimes são usados para limpar a masmorra, pois usam seus corpos para dissolver coisas, o que faz Clay perceber que há mais slimes nos andares anteriores por causa dos corpos mortos lá. Clay vê um slime minúsculo, enquanto Belly revela que ele usou magia demais e está tendo dificuldades para quebrar as coisas, então eles o devolvem à fonte e cortam um novo. Clay se pergunta se o slime fonte irá encolher se continuarem fazendo isso, mas Belly menciona que eles alimentam com gemas mágicas para repor seus poderes mágicos.
Clay pergunta a ela se os limes que são cortados da fonte têm personalidades diferentes, mas ela observa que eles não têm inteligência e apenas executam as tarefas que lhes são dadas. Depois disso, eles realizam a loteria para determinar onde os monstros serão colocados no 5º andar, e todos parecem estar se divertindo com a experiência. Clay ouve rumores sobre o rei dando seu trono ao filho, mas ela não tem certeza sobre a situação, porque Antimerg está longe da capital e é uma cidade autônoma. Ela pensa sobre isso depois de ver o que Belle está vestindo e se pergunta o que está acontecendo, então Belle lhe diz que vai se encontrar com o rei. Ela observa que a masmorra foi criada em uma área remota, e depois que os exploradores começaram a se reunir lá, uma cidade nasceu, e o reino veio coletar impostos. Eles queriam tomar controle da masmorra e foram a razão pela qual a organização de Belle entrou em conflito com a guilda principal de ladrões. Assim, o predecessor de Belle fez um contrato com o rei, que tornou a cidade autônoma. Mas como a cidade estava em suas terras, eles permitiram que o reino comprasse as gemas produzidas na masmorra, que podem ser trocadas por armaduras e armas. O problema é que o contrato era apenas para o reinado do rei anterior, e como um novo rei foi nomeado, o reino tem o direito de desafiar o mestre da masmorra. Então, ela vai ao castelo para um confronto, dizendo que formará um novo contrato com o rei. Clay acha que deveriam ser eles a ir até ela, já que são os desafiantes, mas ela menciona que é a única que pode usar os círculos de transporte. Ela pede a opinião de Clay sobre suas roupas, mas menciona que não combinam com ela, e se pergunta se Belle usará aquelas no salão final da masmorra. Mas ela explica que guardou outra roupa para essa ocasião, revelando que seu predecessor usou a que está vestindo quando foi se encontrar com o rei. Então, Hangard altera as roupas para ela, mas diz que não são tão fortes quanto antes. Ela planeja levar Clay com ela, o que significa que precisará de roupas adequadas, então Hangard dá a ela a escolha entre um vestido de empregada ou armadura de guarda. Ela acha que será melhor se mover com um vestido de empregada, mas pareceria mais intimidadora com a armadura. Assim, ela pede a opinião deles, e ambos querem que ela use o vestido de empregada. Depois que ela se troca, se pergunta onde vai colocar sua adaga, e Hangard menciona que as pessoas costumam escondê-la na saia. Mas como ela não quer fazer isso, amarra-a em sua cintura. Ela pergunta a Belle quando vão partir, mas fica surpresa ao ouvir Belle dizer que estão saindo no dia seguinte. Ela acha que Belle deveria começar a se preparar mais cedo, mas ela nota que isso a faz perder coisas, e Clay pensa que é porque os quartos estão uma bagunça, então sugere que os limpem. No dia seguinte, eles estão prestes a sair, e Belle menciona que irão a um prédio diferente do castelo, porque haverá violência, então não querem atrair a atenção do público. Eles chegam usando o círculo de transporte, onde um homem chamado Jaime os leva até uma arena. Ele os conduz para encontrar o rei, e Clay fica surpresa ao ver que eles não estão lá, mas Belle nota que não disse a eles o horário exato em que chegaria. O rei chega, acompanhado de 3 dos principais cavaleiros e magos do país, e um deles, chamado Lestance, diz a Belle e Clay para se ajoelharem. Mas o rei o repreende, dizendo que elas estão em pé e são iguais. Belle se apresenta, e as pessoas que acompanham o rei ficam surpresas ao saber que vão lutar contra uma mulher, mas o rei lhes diz para não baixarem a guarda. Ela menciona que permitiu que ele tivesse um grupo de até 6 pessoas, mas ele observa que não havia mais ninguém que pudesse igualar a força de seu companheiro, então ele apenas selecionou 3 pessoas para garantir que ninguém ficasse em seu caminho. Ele a lembra que, se vencerem, obterão controle da masmorra Antimer, mas ela explica que, se perder, quer que eles continuem apoiando sua organização. O rei menciona que seu pai lhe contou que o homem com quem lutou estava acompanhado por uma garota e se pergunta se era Belle. Ela confirma suas suspeitas, fazendo pensar que, como Clay está com ela, isso significa que ela é sua sucessora, o que surpreende Clay, mas Belle observa que não é o caso. Quando a luta começa, Lestance e outro homem chamado Algard avançam em sua direção porque o rei anterior lhes disse que ela pode lançar magia rapidamente, então querem atacá-la antes que ela consiga entoar um feitiço. Lestance ataca-a com seu espírito, mas fica chocado ao vê-la desviar, e Algard o segue, mas ela também o bloqueia. O último membro do grupo, chamado Kiska, foi instruído a ficar para trás enquanto eles terminam a luta, mas ele pensa que, mesmo que lhe permitissem lutar, não haveria nada que pudesse fazer. Clay pensa que eles são habilidosos, mas seus movimentos são desajeitados porque não estão acostumados a ter suas habilidades físicas aprimoradas por meio de magia de suporte. Ela se pergunta se as 2 pessoas de fora usaram a magia neles, e eles atacaram para fazer parecer que havia apenas 3 oponentes. O rei não consegue acreditar que as pessoas mais fortes do país não conseguem nem arranhar Belle, mas sabe que está autorizado a fazer qualquer coisa, porque nenhuma regra foi definida. Então, ele sinaliza para Yin atacar Clay, mas ela de repente o soca. O rei diz a Belle para parar de se mover, ou eles vão machucar Clay, mas ele fica chocado ao ver que Yin foi derrotado. Ele percebe que Belle pode matá-lo a qualquer momento que quiser,
então decide se render. Algard se pergunta se podem desafiá-la novamente se entrarem na masmorra, e ela promete enfrentá-lo se chegarem ao final. Antes de retornarem ao castelo, o rei fica ruborizado ao perguntar o nome de Clay, mas ela acha que ele quer usá-la como refém. Ela acredita que ele usará seu nome para obter informações sobre ela, então diz a ele que seu nome é Hangard. Ele se pergunta se ela o encontrará novamente, mas Belle interfere, dizendo que ele pode fazer perguntas outra hora, e eles retornam à masmorra. Mas Hinfren recebe uma carta do rei pedindo que ele investigue Hangard. Ele envia a carta para Belle, que diz a Clay para explicar a situação a Hangard, e ela começa a chorar, porque sabe que ele ficará bravo com ela, já que está no comando. Mas é aí que este vídeo termina. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar nossas notificações para mais vídeos. Até a próxima.